Boa noite, amados, a paz do Senhor. Que maravilha, né? Dá para a gente dar vontade de ficar ouvindo, né? Cantar até o final do culto. Deus, pastor, Deus te use, continue te usando poderosamente com esse talento, com esse dom que Ele tem te atribuído. Amados, sem perca de tempo, abram as vossas Bíblias no primeiro livro do Gênesis, no capítulo de número 5. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele é quem nos direciona. Esse último louvor, cantado pelo nosso pastor, ele tem tudo a ver com a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E a gente não combinou nada. Só o Espírito Santo que estava com pressa e necessitado de transmitir esta mensagem ao nosso coração nesta noite. Então o pastor já veio me antecedendo e eu vou continuar aqui a obra que o Espírito Santo de Deus quer que façamos nesta noite. O texto de Gênesis, capítulo 5, é o verso de número 21 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução é NVI, mas acompanhe na sua tradução mesmo. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Como o Senhor já vem falando através dos louvores, das ministrações, continue, Pai. Usa a minha vida, Senhor. Esta palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração possa ir de encontro ao coração nesta noite e produzir o resultado, Pai. Fale com os teus filhos, fale com aqueles que estão nos assistindo, que irão assistir, Senhor, nas redes, no YouTube e nos canais da nossa igreja, que o Senhor possa alcançá-los de uma forma toda especial. E que a tua palavra, mais uma vez, possa produzir as tuas bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu, quando li esse texto, eu praticamente fiquei pensando como uma pessoa, ela poderia andar tanto tempo assim com Deus, e Deus assim o arrebatar, e ninguém o encontrar mais. É de se pensar, e a gente sabe disso porque está na Bíblia, porque está relatado aqui para nós. Mas é interessante que em toda a vida de Enoque não foi assim. A Bíblia diz que Enoque ele só vai andar com Deus após ele ter 65 anos. Então Enoque não conhecia Deus antes deste ano, desse episódio que o texto vai nos dizer. Enoque foi um homem que a Bíblia nos diz que ele é um dos 7 das lideranças antigas. A Bíblia fala da primeira liderança, que foi Adão. Adão viveu 930 anos e morreu. A segunda liderança que a Bíblia fala é de Sete. Sete vai viver 912 anos e vai morrer. A terceira liderança que a Bíblia nos fala é Enos. Ele vai viver 905 anos e morre.
A quarta liderança é Cainã, vive 910 anos e morre. A quinta, Maalalel, 895 e morre também. A sexta liderança, Jared, viveu 962 anos e morreu. E a sétima liderança é Enoque. E é interessante que a Bíblia diz, começa o texto dizendo, aos 65 anos, Enoque gera Matusalém. E aí o texto vai dizer que, após gerar Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Então, antes do Matusalém, Enoque não andava com Deus. E aí eu fiquei me perguntando o que fez Enoque andar com Deus. E é profundo isso aqui, irmãos, porque nesta época, nesta era, não existia livros, não existia Bíblia, para Enoque decidir andar com Deus. Para que Enoque pudesse ler sobre Deus e dizer, agora eu quero me decidir andar com Deus. Não tinha Bíblia, não tinha escritos. Não é uma era de escritos. Nós estamos falando aqui dos primeiros homens que povoaram a terra. Das primeiras lideranças que permeou sobre a terra. Então não existia livros. E Enoque só vai andar com Deus após os 65 anos, quando ele gera Matusalém. E aí eu fui procurar saber o significado do nome Enoque. O nome Enoque significa iniciante. Então Enoque inicia uma nova vida, um novo momento, após ter nascido o seu filho Matusalém. Ele toma uma atitude, ele toma algo na vida dele de que inesperado, que ele nem pensava, mas após ele receber o seu filho Matusalém. E é interessante que o próprio nome Matusalém significa príncipe da paz. E aí é que dá-nos o norte para entender isso aqui. Enoque significa iniciante. Matusalém significa príncipe da paz. Enoque recebe o príncipe da paz em sua casa, em seus braços, e a partir do momento que ele recebe o príncipe da paz, ele começa a andar com Deus. Ele vai andar com Deus. Ele inicia um novo tempo na vida dele. Ele inicia algo muito, talvez, diferente de todos esses homens que estavam ali permeando naquelas terras. Ele vai decidir algo que talvez não foi ensinado pelos seus pais. Ele vai procurar viver uma intimidade com Deus. Matusalém vai mudar uma fase, mudar os pensamentos de Enoque. Que ele vai ficar, após esse episódio, após esse nascimento do seu filho, do príncipe da paz, ele vai ficar 300 anos andando com Deus. Não foi 300 dias, não foi 300 horas, foi 300 anos, 3 séculos andando com Deus. Não tinha Bíblia, não tinha manuscrito, mas tinha uma intimidade, ele buscou uma intimidade com Deus. E esse período que Enoque anda com Deus, ele se torna mestre, ele se torna profeta de Deus. Há uma terra, há um momento da terra, há um momento dos povos,
que já tinham se distanciado de Deus. Algumas divindades já existiam naquele período. Enoque dá as costas para as divindades. Enoque dá as costas para as coisas que estavam sendo criadas no seu tempo. E ele começa a profetizar um tempo de justiça de Deus. Ele começa a andar com Deus, ele começa a aprender de Deus. Deus começa a se relacionar com Enoque de uma forma ímpar, de uma forma íntima. Ele vai iniciar esse momento de andar com Deus. E ele vai ter essa intimidade com Deus. Ele vai buscar esta aproximação com Deus. Ele vai começar uma nova experiência que ninguém tinha o ensinado. E o texto não diz que Deus apareceu a Enoque. O texto só diz que Enoque andou com Deus após ter gerado Matusalém. Ele vai buscar viver totalmente fora dos padrões que a sua sociedade estava colocando. Ele vai viver em contramão ao sistema que ele vivia naquela época. Ele vai decidir crer em um Deus que talvez alguém tinha falado a ele. Talvez alguém tinha transmitido a ele pela fala, pela história falada, pelos contos. É interessante, né? Quando a gente vai ler, estudar os contos no Brasil. Eu me lembro que quando minha avó era viva, ela contava cada contos antigos. Talvez nessa geração de Enoque, nesse período de Enoque, talvez Deus para alguns já era um conto. Talvez para essa sociedade a existência de Deus, estar buscando Deus, almejar Deus era um conto, era algo na nossa pós-modernidade, algo mitológico. Mas Enoque não quis saber se era um conto. Enoque quis viver este novo iniciamento da sua vida com Deus. Olha só o que o texto da carta de Judas vai nos dizer. Se puder colocar aqui no telão. É o único capítulo da carta de Judas, do verso 14 até o verso 16. Olha o que Judas vai nos escrever. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou acerca deles. Vejam, essa é a profecia de Enoque. Vejam, eis que o Senhor vem com os seus milhares de santos, para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os seus atos de impiedade, que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Eles são murmuradores, descontentes e que seguem os seus desejos, impuros e falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagem. Olha só a profecia de Enoque. Enoque profetizou. Enoque, esse período de 300 anos que ele anda com Deus, ele se torna mestre. Ele começou iniciando, porque o próprio nome diz iniciante. Ele inicia com 65 anos, ele inicia uma vida diferente da sua sociedade, da sua comunidade. Ele passa a iniciar uma vida com Deus. E ele vai viver 300 anos andando com esse Deus. Ele inicia o seu caminhar com Deus, mas se torna um mestre, se torna um profeta de Deus. Ele inicia querendo conhecer Deus, e ele termina diante de Deus. Ele inicia profetizando às pessoas arrependimento,
mas ele é a prova de que Deus vai vir buscar, arrebatar a sua igreja. Aleluias. Oh, irmãos, o que o Senhor nos chama nesta noite através desta palavra é: vale a pena andar com Deus. Vale a pena andar com Deus. Ele vai profetizar para uma geração que logo em seguida vai viver o dilúvio propagado por Noé. Esta é a profecia de Enoque. Mas essa profecia, ela não só permeia sobre os tempos de Noé, mas é uma profecia escatológica para os nossos dias. Deus, Ele vai julgar essa geração. Deus, Ele vai julgar essa terra. Enoque já dizia isso há muitos anos atrás. Mas vai estar livre, vai ser salvo aquele que permanece andando com Deus. Aquele que decide que Deus é tudo para ele. Aquele que decide que não vale a pena sair um minuto da presença de Deus. Aquele que decide, não importa a angústia, não, como foi cantado aqui, não importa a angústia, não importa o desespero, não importa as situações que a vida possa pregar a você, mas você jamais vai sair da presença deste Deus, porque você aprendeu a andar com Deus. Você aprendeu a colocar Deus com você, nos seus caminhos, na sua vida. Enoque, ele vai andar com Deus porque ele gera o príncipe da paz. Jesus, ele é gerado na sua vida. O príncipe da paz foi gerado em você. Isaías vai dizer que o Senhor, ele é o príncipe da paz. Ele foi gerado na sua vida. Deus nos chama para iniciarmos um novo relacionamento nesse ano de 2025. Eu me lembro da primeira ministração da nossa campanha, que foi pautada em alguns pontos, e um dos pontos foi tomar atitude. Nós precisamos, nesse ano de 2025, tomar uma atitude de andar com Deus. Não é andar esporadicamente, não é andar quando decidir andar com Deus quando vier à igreja, mas é andar 365 dias, 24 horas, é andar todo o tempo da sua vida. Enoque não sabia o quanto tempo Deus iria querer para si, mas a Bíblia nos diz que ele ficou 300 anos andando com Deus. Ele andou tanto com Deus, que Deus falou assim: você não é mais, não dá mais para deixar você aqui. E o texto termina dizendo: e Deus para si o tomou. Olha, irmãos, que intimidade. Olha que intimidade. Deus poderia ter esperado Enoque morrer. Deus poderia ter deixado Enoque mais tempo, como esses 6 líderes aqui viveram. Alguns viveram muitos anos, como o seu próprio filho, Matusalém, vai viver. É um dos homens que viveu mais tempo aqui na terra. Ele vai viver 969 anos. Deus poderia ter acrescentado mais tempo para Enoque, porque Enoque estava fazendo uma obra extraordinária para Deus. Mas Deus assim o quis. Enoque se tornou íntimo de Deus. É isso que Jesus, irmãos, nos ensina. É isso que Jesus veio nos colocar neste mundo, a sermos íntimos de Deus. A Deus olhar para nós e dizer assim: a minha alma se compraz dela e dele. Eu tenho alegria. É essa intimidade, é esse andar com Deus que o Senhor espera de nós.
é que Ele olhe para nós. Eu vou fechar a Bíblia aqui, porque já minhas horas estão terminando. Para finalizar, é isso que Ele espera, que nós venhamos andar constante, intimamente com Ele, para que Ele possa olhar para este mundo e dizer assim: não dá para deixar minha igreja lá embaixo mais. Eu preciso arrebatar ele, arrebatar ela, arrebatar a minha igreja. Enoque andou com Deus 300 anos. Quanto tempo faz que você está andando com Deus? Quanto tempo faz que você decidiu viver essa vida de intimidade com Deus? Então continue. Se você ainda não decidiu andar com Deus, hoje é a noite de você colocar Ele na sua vida. De permitir que Ele ande com você. E o andar aqui com Deus é uma intimidade profunda. Tem pessoas que Deus fala através da palavra. Tem pessoas que Deus se revela através de um sonho, de um arrebatamento. Tem pessoas que Deus vai usar um profeta. Tem pessoas que Deus vai usar um programa de televisão para falar com você. Mas não é isso que é o importante. O importante é quando a gente escuta Deus, independente dos meios que Deus está falando, e a gente decide colocar Deus em nossa vida e andar com Ele. Então nessa noite é uma noite de intimidade. Ande com Deus, que você não vai ter nada a perder, só a ganhar. E a ganhar, Pedro vai dizer: Senhor, o que eu vou ganhar andando com o Senhor? Jesus vai dizer: aquele que deixa pai, mãe, irmãos, amigos, por amor de mim, vai ganhar 100 vezes mais aqui, e por fim, a vida eterna, vai ser arrebatado com o Senhor. Isso é um andar com Deus. O andar com Deus é ganhar, não é perder. Talvez alguns se distanciam de você porque você está andando com Deus, mas muitos outros vão se achegar até você. Enoque estava profetizando, talvez algumas pessoas deram Enoque consideraram Noé como louco. Como assim? O tempo, as coisas estão fluindo, as coisas estão dando certo, e está lá Enoque dizendo: vem o Senhor com milhares dos seus anjos para julgar essa geração. Lá na frente, Noé vai fazer a mesma coisa como Enoque fez. Talvez alguém tenha, você, a sua família, meio antiquado, só pensa em Deus, na igreja, só fala da Bíblia, só fala de Deus, mas é quem decide andar com Deus, irmãos. Não tem outras coisas para dizer. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a sua vida. Então não dá para dizer outra coisa a não ser deste Deus. Então é isso que Ele está te chamando nessa noite. Ande comigo. Decida nessa noite a permitir, a viver esse novo tempo, andando com Deus. Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu finalizo esta palavra aqui, Senhor. Mas sei, Pai, que muitos estarão iniciando esse ano de 2025 e esta semana, no decorrer desta semana, estão iniciando um novo tempo, novas fases, novas mudanças. E uma dessas mudanças é andar com o Senhor. É colocar o Senhor, é viver uma intimidade com o Senhor. E para esses e para essas que decidiram viver essa intimidade, iniciar essa intimidade com o Senhor, que o Senhor possa se revelar de uma forma ímpar ao coração deles e delas, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente de uma forma que ela e ele nunca tiveram essa experiência. Que seja uma experiência tocante, que esteja dando um norte, um direcionamento novo e diferente, para que nada e nunca, nenhuma dessas coisas possa tirá-la e tirá-lo dos caminhos
e dos passos que decidiu andar com o Senhor. Em